Oi, gente, bom dia, boa tarde. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lívia, eu sou monitora de sociologia. Sexta-feira eu fiquei de disponibilizar uma aula gravada para vocês em relação aos conceitos da sociologia, né, o que ela estuda, em razão da nossa falta de conectividade aqui para poder dar essa aula para vocês na sexta-feira, que é dia 6. Então, eu vou ser mais sucinta nesse vídeo, porque eu sei que a aula gravada não é legal, é bem chato, não tem interação. Mas eu vou abordar o assunto de forma genérica, e aí, à medida que forem surgindo dúvidas, forem surgindo algumas problematizações na cabeça de vocês, ou mesmo comentários em relação a isso, vocês anotem, por favor. Segunda-feira nós vamos ter monitoria, e aí a gente fala um pouco sobre isso, sobre outros assuntos também. E lembrando que estou disponível para tirar as possíveis dúvidas de vocês também no WhatsApp, então vocês podem mandar por lá. Mas, gente, não peço que vocês não tenham anotado, porque pode ser que eu não veja, sei lá, todas as mensagens ou algo do tipo, só para vocês não esquecerem mesmo. E a gente tirar essas questões, as dúvidas dessas questões, ou problematizar outras coisas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente dar uma explanada geral sobre isso, alguns conceitos básicos para a gente começar esse estudo da sociologia. Vocês vão reparar que esse PowerPoint está menor do que o PowerPoint que eu tinha enviado para vocês, mas isso é porque durante a nossa aula eu percebi que, embora ela tenha sido curtinha, eu percebi que seria necessário a gente focar mais em algumas coisas do que outras. Então eu tirei a questão que nós responderíamos, mas ela pode ser feita na monitoria, depois que nós esclarecemos algumas outras dúvidas. E aí a gente vai dando seguimento aos poucos. Vamos começar então com conceituar o que é sociologia, né? Muitos de vocês na sexta-feira falaram que a sociologia é o estudo da sociedade. Isso não está errado, mas eu acho importante a gente fazer algumas observações, porque quando a gente fala que a sociologia é o estudo da sociedade, fica uma frase muito genérica. Então, vamos especificar melhor isso. A sociologia ela é uma ciência que vai estudar as relações entre pessoas que pertencem a uma comunidade ou diferentes grupos. Por quê? Quando a gente fala assim, sociologia é o que estuda a sociedade, não está errado. Mas a gente precisa entender o que é uma sociedade. E uma sociedade, ela é a relação entre pessoas, comunidades ou grupos. Então, por exemplo, quando a gente fala de sociologia, a gente está falando das relações trabalho e das relações de trabalho entre as pessoas, ou da relação empregador e empregado, ou das relações entre indivíduos, das relações entre o Estado maior e os indivíduos. Então, nós estamos falando de diversos tipos de relações que ocorrem entre as pessoas e entre instituições e instituições e pessoas. Então, é muito importante a gente ter essa questão em mente, que é o estudo da sociedade, sim, mas que a sociedade ela é composta por essas relações, que são diversas. Quanto ao surgimento, e essa é a parte que eu julgo mais importante para a gente poder esclarecer, a gente tinha visto que surgiu, né, no século XIX, surgiu com a Revolução Industrial. Acredito que não tenham sido todos que conseguiram me escutar naquele dia, então a gente vai focar mais nessa parte de explicar as razões da sociologia ter surgido nesse momento. No século XIX, a gente tem a Revolução Industrial. E aí, o que acontece quando vem a Revolução Industrial? Por que é importante a gente pensar na Revolução Industrial como um marco para o surgimento da sociologia? Antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam no campo, né? A maior parte, pelo menos. Então, a gente tinha uma relação que era, mesmo que ela já existisse, relação entre pessoas, entre os estados, né? Ou o Estado e os cidadãos, era uma relação mais simples, vamos dizer assim. As pessoas trabalhavam para sobreviver, claro, e elas trabalhavam assim para manter a subsistência, ou seja, elas plantavam o que era necessário para elas viverem, elas pagavam os impostos com sacas de arroz ou sacas de aveia, coisas que elas produziam, e em geral, a gente fala que tinha-se uma manufatura, as pessoas trabalhavam ali de forma artesanal, então era uma organização mais simples.
não era necessário um grande esforço para organizar como as coisas iam funcionar. Em geral, as mulheres ficavam em casa, e a obrigação delas era com a casa, com a comida, com as crianças. Além de, claro, elas tinham um papel fundamental, que era, sim, o de pessoa que vai gerar uma prole, que vai reproduzir. Isso a gente vê muito também ali anterior à Revolução Francesa, bem na Idade Média. E nós tínhamos, né, os homens, que geralmente, falando do proletariado específico, eles iriam trabalhar no campo, nas lavouras, né, e em alguns casos eles iriam vender produtos, comercializar. Quando vem a Revolução Industrial, vocês vão ver isso na história também, a gente tem um êxodo rural. Ou seja, as pessoas saem das cidades, saem da área rural, dos campos, para irem para os centros urbanos. E aí, nesse ponto, a gente tem um problema, a gente tem uma mudança muito grande. Por quê? No campo, a relação era mais simples, ela era mais genérica, vamos dizer assim. E quando a gente vai para os centros urbanos, a gente já tem uma migração. Então, a gente tem que pensar em custo, a gente tem que pensar em forma de vida, porque o centro urbano começa a crescer muito, se desenvolver, com diversas indústrias que fazem geralmente indústria têxtil, né, indústria de roupa e etc, tecido. Mas elas tinham um trabalho que era contínuo, elas funcionavam 24 horas, por exemplo. E aí, como a indústria funcionava 24 horas, eu preciso de mão de obra. Então, as pessoas que saíram dos campos, procurando emprego nos centros urbanos, porque achavam que trabalhar nos centros urbanos era uma possibilidade de vida melhor, elas abandonaram o meio de vida que elas tinham para poder arriscar nos centros urbanos. Isso é visto até hoje, nos grandes centros urbanos de Minas Gerais, do Brasil, né? Se a gente for para pensar São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, muitas pessoas saem das cidades menores e têm uma produção rural para ganhar a vida nesses centros. E aí, o que acontece com essas pessoas? Geralmente, elas têm uma dificuldade maior, elas acabam morando nos aglomerados ou nas periferias. E tudo isso envolve as relações que nós temos. E por que isso envolve as nossas relações? Porque se eu saio de um lugar onde eu consigo sobreviver, veja bem, falando de sobreviver, não falando de viver bem, e consigo sobreviver, e tento viver bem no centro urbano e acabo chegando lá e me deparando com uma situação onde uma indústria funciona 24 horas, eu tenho um salário muito baixo, crianças trabalham, então, assim, é uma mudança social. E a gente consegue observar melhor essa mudança quando a gente vê a relação das mulheres e do trabalho. Por quê? No campo rural, e vocês também verão isso em história, vai ser mais fácil para vocês enxergarem isso, as mulheres tinham um papel ali de domésticas, elas estavam dentro de casa, elas cuidavam das crianças, da comida, da organização da casa como um todo, mas elas ainda não trabalhavam fora, né? E aí, quando a família vai para os centros urbanos, ocorre que elas começam a trabalhar nos centros urbanos, dentro das indústrias. Então, elas vão sofrer estupros, elas vão sofrer assédios, abusos, principalmente porque essas indústrias geralmente não, eram dominadas por homens, né? E trabalhavam também homens. Então, as crianças também passam por isso. Essas crianças começam a trabalhar continuamente, um cansaço muito grande, né? Então, como a condição de trabalho era precária, ocorria-se, às vezes, de alguém trabalhar 12 horas por dia e aí, em razão do cansaço, cortar o dedo. E aí, para não parar de trabalhar, se alcoolizar. Então, no que a pessoa se alcoolizava, ela provocava outros acidentes. Então, assim, era uma situação que até então nunca tinha sido vista. E aí, o Auguste Comte, ele vai ser um pensador, que a gente chama de fundador da sociologia, que ele vai propor um estudo para compreender a sociedade e as relações humanas. Por quê? Porque ele vai observar que, anterior à Revolução Industrial, não é que não houvesse relações. Existiam também relações entre pessoas anteriores à Revolução Industrial. Mas com a Revolução Industrial, essas relações às quais nós estávamos habituados, ela muda. Começa a existir ali uma cobrança maior de mão de obra. Começam a surgir as periferias que até então não eram tão comuns. Ou então, se eram comuns, elas cresceram muito. A condição de vida ali começa a ser precária, né? Então, quando a gente tem esse cenário que é muito novo, gera um espanto. E aí o Auguste Comte vai propor que seja necessário um estudo da sociedade. E esse estudo
será chamado de sociologia. O Auguste Comte ele vai propor o que a gente chama de positivismo, né? E isso como abstração filosófica. O positivismo seria um progresso contínuo da sociedade que passa pela produção e pela política. E aí, claro que nós vamos ver isso em outras aulas, isso aqui é só para você terem uma noção genérica sobre o que é a sociologia, quando ela surge e por que ela surgiu, né? Mas nós vamos ver esse conceito mais à frente. O que acontece? O Auguste Comte, quando ele traz essa sociologia, ele traz uma ideia de que tudo é um positivismo, ou seja, tudo é um progresso contínuo da sociedade que tem que passar pela produção e pela política. Então, ele propõe que a sociedade vai evoluir à medida em que a gente produz e à medida em que a gente vai fazendo política a partir da produção. Ele está errado? Não, ele não está errado. Né? Nós temos um ponto de vista importante a considerar a Revolução Industrial. Mas um outro sociólogo, e esse é considerado o pai da sociologia, que é o Emile Durkheim, ele vai falar o seguinte, olha, ótimo, o Comte propôs aqui que tem que existir um estudo. Mas, e ele trouxe as ideias positivistas, bacana, mas ele não desenvolveu nenhum método. Se não existe método, isso não pode ser uma ciência. E aí o Durkheim vai propor nós passamos um método científico, pelo menos rigoroso, para que considere a sociologia uma ciência. Então ele vai desenvolver o quê? Vocês viram isso também em química, se não me engano, né? Que existem métodos científicos. Não tenho certeza, mas eu vi algo desse gênero. E aí o que acontece? Claro que a sociologia é um estudo humano, né? E da sociedade. Então não vai ser os mesmos métodos vistos na física ou na química. Mas, de forma genérica, nós vamos ter um método de observação para compreender, peraí, será que esse comportamento aqui é global? Será que isso acontece no mundo todo ou só em uma sociedade? Será que a gente pode considerar isso um padrão? E aí o Durkheim vai vir com essa ideia de poder padronizar o conhecimento da sociologia, para não ficar aquela coisa vaga, de cada um fala uma coisa e aí quem tem razão no final, né? Então, ele propõe um método que vai ser usado como base para a gente poder considerar a sociedade. Eu vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Resumidamente, o que eu trouxe tudo isso, tanto de informação, né, de forma bem solta para vocês. Porque o nosso objetivo, ele não é explicar quem foi o Durkheim ou quem foi o Auguste Comte, e quais são as ideias positivistas, não é isso. Qual é o meu objetivo com vocês? É fazer com que vocês compreendam um pouco o que é a sociologia e o que ela vai estudar, qual é o objeto de estudo dela, e compreender como ela surgiu e por que ela surgiu. Depois disso, a gente vai estudar os sociólogos, os filósofos também contribuíram muito com isso, os momentos históricos. Mas, a princípio, eu quero que vocês se questionem. Será que realmente era necessário existir um estudo para entender a sociedade? Será que a história, a geografia, a filosofia não dariam conta de compreender a sociedade? Será que é realmente necessária a ideia de ter uma matéria chamada sociologia? E por que eu estou falando isso com vocês? Primeiro porque quando a gente provoca essas questões, a gente desenvolve um lado crítico. E é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Que vocês comecem a olhar para a situação que eu apresentei para vocês, da Revolução Industrial, como uma situação-problema. Porque quando a gente olha para a Revolução Industrial, a gente sabe da história da Revolução Industrial, que surgiram as indústrias com o tempo, e uma galera quebrou algumas máquinas para poder, né, que teve o ludismo, para conseguir vamos dizer assim, alguma assistência, né, em relação ao trabalho e às condições. Mas e aí? Isso é um problema? Será que foi de todo um progresso, como intitulou Comte? Porque quando o Auguste Comte fala assim que o positivismo é um progresso contínuo, passa pela produção e pela política, ele não está errado. Realmente, nós estamos em um progresso, no sentido de ir adiante. Mas será que esse ir adiante foi positivo ou foi negativo? Quais são os pontos que são negativos e quais são os pontos que são positivos? Eu quero que vocês trabalhem essa ideia para vocês compreenderem o porquê que a sociologia existe e como ela surgiu. Então, quando a gente fala assim, ela surgiu na Revolução Industrial, você pensando dessa forma, quais são os pontos positivos e os pontos negativos,
vocês vão conseguir compreender o motivo pelo qual ele surgiu durante a Revolução Industrial. São muitos os pontos, inclusive eu sei alguns na aula, né, em relação ao trabalho em grande carga horária. Né? Nós não tínhamos ali uma CLT, que seria a Consolidação de Leis Trabalhistas. Isso, claro, eu falo que é CLT, mas lembrando que ocorreu na Inglaterra. Então, nós não temos leis para tratar ali do trabalhador como um todo, como um ser humano que trabalha. Nós não tínhamos uma assistência para essas crianças que estavam trabalhando nas fábricas, nós não tínhamos assistência e nem inclusão para essas mulheres também que saíram de uma vida onde elas estavam acostumadas desde criança a cuidar das crianças e ficar dentro de casa, para do nada ir para uma fábrica, né? Inclusive, só uma curiosidade, tem algumas séries que retratam como as mulheres na França passaram a utilizar calças e não saias, que foi exatamente essa vinda da indústria para o mundo como nós conhecemos. Por quê? Porque elas eram acostumadas a usar aquelas saias com várias anáguas, com várias almofadas para poder gerar toda aquela estrutura dos vestidos que nós conhecemos, e do nada elas tinham que ir para as fábricas. Então, aquela vestimenta que elas tinham já não era mais adequada para estar dentro de um ambiente onde elas precisavam se movimentar de forma rápida e coisas do gênero. E isso também gerou uma polêmica muito grande na sociedade da época. Então, assim, são várias questões, são vários pontos que a Revolução Industrial traz para a sociedade, e que até então não tinha sido visto. E daí o nosso inconformismo. Então, eu trouxe eu falei bem rápido. Se tiver restado alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, realmente vou pedir para que vocês anotem. Mas a minha ideia aqui não é dar uma aula sobre a sociologia, apontando todos os sociólogos, não. É só produzir em vocês essa ideia do que ela estuda e de como ela surgiu, para, com base nisso, a gente conseguir dar seguimento em outros temas que são importantes, como precarização do trabalho, como assistência estudantil, como revoltas, o próprio método de Durkheim. Então, a ideia aqui é que vocês conheçam um pouco mais da sociologia, como ela surge, e por que a Revolução Industrial se apresenta como um plano para esse estudo. Então, eu vou deixar vocês agora, e, de novo, em caso de dúvida, ou outros comentários, ou observações também, eu vou pedir para que vocês anotem, para a gente conversar na segunda-feira um pouco mais sobre isso. Um abraço.